Olá, comunidade Pavanati! Dirijam-se ao portão de embarque. Neste episódio especial, contamos com a presença de Tito Prats, embaixador da Agatha Christie aqui no Brasil. Segue a entrevista realizada pelos alunos no dia 25 de abril, quando o embaixador da Agatha e escritor Tito Prats veio à nossa escola. Olha o Pava sempre incentivando a leitura e a escrita de seus alunos. Bom voo! Olá, meu nome é Andreia e eu sou professora de inglês aqui do Pavanati. Estamos participando do nosso podcast, o Pod Pava. Eu tenho uma paixão pela Agatha Christie desde adolescente, pois foi com os livros dela que eu comecei a amar a leitura. E a partir daí, eu fui pesquisando sobre a vida da Agatha e eu descubro que ela tem um embaixador aqui no Brasil. E que também esse embaixador é escritor e dá cursos de escrita e realiza várias lives e projetos relacionados à Agatha. E nós estamos aqui com ele, o Tito Prats, escritor, editor da revista Mistério Retrô e embaixador da nossa rainha do crime, Agatha Christie, no Brasil. Ele veio à nossa escola para falar um pouco sobre seu trabalho e conversar com os alunos sobre a importância da escrita. E ele vai se apresentar e responder algumas perguntas dos sextos anos, dos alunos do sexto. E quem vai dar voz a essas perguntas serão aqui os meus alunos do nono ano, que eles realizam o Pod Pava. Tito, você pode se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre a revista Mistério Retrô? Claro. Eu sou escritor, biógrafo autorizado em língua portuguesa da Agatha Christie. Fora isso, eu de formação sou cirurgião dentista e administrador de empresas. Escrever e ler sempre foi uma paixão. E depois que eu parei de trabalhar como dentista, eu comecei a ver que eu tinha tempo para fazer isso. Então eu fui desenvolver a veia prazerosa e não a veia que a gente escolheu como profissão. E foi uma experiência muito legal. Comecei escrevendo um guia de viagens sobre a Inglaterra da Agatha Christie, escrevi a biografia da Agatha, escrevi um monte de contos de terror, de romance policial, e agora, 2 anos atrás, eu lancei a revista Mistério Retrô, que é uma revista exatamente de contos de ficção, de crime e de terror, especializada em novos autores, autores já consagrados, e inspirada naquelas revistinhas antigas que você comprava em banca de jornal e que vinha ali 10, 12 historinhas desse gênero. Como se interessou pela escrita? Eu comecei, a gente se interessa por escrever lendo. Para mim foi esse caminho, tá? Eu comecei a ler, eu comecei a gostar das coisas que eu lia. Cada vez eu lia mais coisas especializadas, voltadas para o romance policial ou para o terror. E aí automaticamente chega uma hora que você resolve querer escrever a sua própria história. Eu escrevi essa história quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, escrevi uma, escrevi 2, nunca publiquei, é óbvio. E aí depois, já com 50, eu fui publicar a biografia da Agatha. Como você se inspira para fazer um texto? O que se desenvolve em uma pessoa lendo? Olha, a inspiração para fazer qualquer texto, eu acho que o mais legal é o dia a dia, tá? Gente que você vê na rua, a história que você imagina de uma situação que você está vivenciando. E se você sabe a história do começo ao fim, ela fica meio sem graça, tá? Se você vê a situação na tua frente e só pega um pedaço dela, a tua imaginação preencher os pedaços que faltam, e aí levar ou para o lado do terror, ou para o lado da ficção de crime, ou para fantasia, para romance, para onde você quiser, eu acho que é o legal. A principal missão do que a gente tenta transmitir para quem está lendo, primeiro, é lazer, é um momento agradável para a pessoa passar ali lendo, entretida, com um livro legal, e também, principalmente, fazer as pessoas aprenderem que ler também é questionar o que está lendo, tá? Para não engolir coisas que te vendem prontas e você achar que aquilo é verdade absoluta porque estava escrito lá. Desde criança, amo ler. É legal ir para a Inglaterra? Olha, sim, não só para a Inglaterra, como para qualquer lugar do mundo, tá, gente? Até dentro do Brasil, você pode ir para lugares que a realidade é muito diferente da nossa. A Inglaterra é um país que tem costumes muito diferentes, eles estão se abrindo mais hoje em dia, mas ainda existe uma certa formalidade, uma certa hierarquia lá dentro,
apesar de eles serem muito mais livres e muito mais irreverentes do que a gente é, tá? Mas eu acho que qualquer lugar do mundo é divertido de você conhecer, e a Inglaterra principalmente por ter aquele clima todo dela, com ônibus de 2 andares, dirigido do lado errado, castelos, histórias de reis, um monte de museu legal. Eu acho que vale a pena. Eu tenho vontade de começar a escrever uma história, porém não sei por onde começar. Volta mais ou menos naquilo que eu respondi para ela, né? Você começa, primeiro você tem que ter uma ideia. E essa ideia você vai buscar no teu dia a dia, no teu cotidiano, em coisas que estão à tua volta. Ou em alguma coisa que você imagina e acha legal. Aí, a partir desse momento, você pode seguir diversos processos de escrita, tá? Mas o mais importante é escrever. E depois que tiver escrito, pedir para alguém ver se você mandou bem. Tito, para escrever um conto, eu faço um rascunho nos pensamentos ou já vou escrevendo no papel? Olha, é como eu falei, tem diversos métodos para você fazer isso. Tem escritores que escrevem um livro inteiro para escrever o outro livro, com tempo verbal, tipo de fala que vai ter cada personagem, horóscopo do personagem, descrição física, tipo de roupa. Tem uma amiga nossa que faz um questionário de 400 perguntas para cada personagem, que, resumidamente, num outro livro eu já vi em 150, tá? E depois, só que tudo isso está pronto, começa a escrever. E tem gente que não, que vai lá do nada, senta, eu quero escrever tal história e manda bem da primeira à última linha. Vai de cada um. Tá? Tem gente que se não tiver todo o planejamento não sai, e tem gente que se fizer o planejamento não consegue fazer o planejamento, e aí não sai. Vai mais ou menos no que está sentindo no momento. Bom, na palestra que você deu, você falou um pouco sobre esse negócio da fake news, da Agatha Christie, então conta pra gente. Bom, o que acontece? Existem diversas biografias, diversas interpretações do que a Agatha Christie fez, do que a Agatha Christie sentiu e do que a Agatha Christie já viveu na vida dela, né? Então vamos lá, o que acontece? Existem erros de interpretação. Ela disse uma coisa, tá? E as pessoas interpretaram de um modo errado. E aí teve que ser esclarecido o que foi exatamente. Outras fake news que eram mais ou menos científicas, que eram coisas tidas como certas, que quando você pegou a documentação, descobriu, não era bem aquilo, tá? E coisas maldosas até que foram escritas exatamente para criar sensacionalismo e vender o produto que apresentava essas ideias completamente erradas, como por exemplo, a Agatha Christie combinou com uma amiga dela uma vingança contra o marido e por isso ela desapareceu. Ninguém aceita essa teoria, a não ser a própria pessoa que inventou e ouviu de uma fonte completamente não confiável, que eu sei hoje em dia que era uma pessoa que só queria din-din, e ela inventou uma história dizendo que era muito próxima da Agatha e a pessoa comprou e escreveu uma biografia toda baseada nisso. Tá? Então essas são as fake news da Agatha Christie, entre outras. Tá? Tem mais coisa, por exemplo, que ela escrevia na banheira. Ela não escrevia na banheira. Qual é a mais chocante, assim? Eu acho que é exatamente essa biografia inteira de 200 e tantas páginas, totalmente deturpando o caráter e a pessoa que a gente sabe que era a Agatha. Tá? E aí o que acontece? Você tem 6 biografias numa prateleira. Você pega essa, você vai achar que a Agatha Christie era aquela pessoa, quando as outras 5 mostram outra completamente diferente. É por isso que é importante a gente sempre pesquisar em fontes seguras, assim, o que a gente está lendo, né? É muito importante isso. Sim. E, Tito, antes da outra pergunta, né, queria falar para os alunos, né, que você, como escritor, você também tem um curso, né? Sim. E é pela Casa do Escritor, e a Teacher pretende fazer esse curso, gente, porque eu quero ser publicada também. Sim, eu tenho diversos cursos meus e pela Sala do Escritor, né? Que são técnicas. Um foi sobre técnica de escrita de novela, já que é uma coisa maior que conto, menor que livro, totalmente baseado na escrita da Agatha. E agora eu estou dando um que é escrita de conto policial em geral. Tá? Lógico que tem uma mão pesada da Agatha no negócio, mas também tem outros autores. É porque é importante a gente incentivar também, né, a escrita e leitura de pessoas daqui do Brasil, né? Porque é nosso país e é importante a gente divulgar, porque às vezes eles não são bem divulgados e a gente fica até sem saber esse tanto de história que são maravilhosas, né, que eu li na revista Mistério Retrô. Sim.
não são bem divulgados e não são bem publicados, porque as próprias editoras têm preconceito com publicar autor nacional, porque não é comprovado se vai vender, se não vai vender. E tem muita coisa boa por aí. Você viu gente fazendo romance, conto de estreia e mandando super bem. E normalmente os atores, tipo assim, os escritores brasileiros são, tipo, aqueles que escrevem, são publicados, já são bem famosos, né? Tipo assim. Ou são bem famosos, ou tem comprou um monte de seguidor no Instagram, então, eu tenho 50 mil seguidores, vamos fazer que a gente tem uma conta de 1%, né? Então você tem 50 mil seguidores, vamos imprimir 50 livros teus, 500 livros teus que vai vender, que é 1%. Tá? E aí o que interessa é o teu seguidor do Instagram e não a qualidade do que você escreveu. E muitas vezes você lê cada coisa que fala, meu Deus, como é que uma editora teve coragem de publicar isso com tanto erro? Né? Uma pergunta. Nenhum livro pode ser publicado sem uma editora? Pode, lógico. Hoje em dia com a Amazon você tem as publicações independentes que tem muita coisa boa e tem muita coisa que o texto não é tratado, tá? Mas hoje em dia é perfeito. Você escreveu, revisou, editou, tá bonitinho, manda diagramar, sobe para a Amazon, vende independente. Logo, logo a Amazon vai ter aquele sistema de imprimir os livros de e-book dela. Vai ser bem legal. Para quem gosta do papel, tá bem legal. Ah lá, gente, quero ver o livro de vocês logo sendo publicado também. Sobre a Agatha, ela teve animais de estimações? E você, tem apenas 2 cachorros? Olha, a Agatha, como todo bom inglês, ela era apaixonada por cachorros, tá? Ela ganhou o primeiro cachorro quando ela tinha, 5 anos de idade e disse que foi um momento de emoção tão intensa para ela que ela não sabia como demonstrar isso. Ela se trancou no banheiro para pensar como é que ia ser ela agora como dona de um cachorro. Ela teve cachorro a vida inteira. A filha dela, então, era mais alucinada ainda por cachorro. Ela tem livros, 2 livros escritos em homenagem aos cachorros dela, o Peter e outro depois para o Hannibal, tá? Um livro escrito em homenagem ao cachorro, com dedicatória para o cachorro. E no momento mais difícil da vida dela, quem estava acompanhando ela era exatamente o cachorro. Então, ela tem isso. Então, fora isso, quando eu era pequena, ela também teve um canário, ela conta a história do canário e tal, mas cachorro a vida inteira. Eu tenho uma cachorra, na verdade, que é a Lilibet, em homenagem à rainha da Inglaterra. Eu batizei antes da princesa, tá? Foi um mês antes que a Lilibet nasceu, eu dei o nome, aí o príncipe Harry foi lá e copiou, deu para a filha dele, Lilibet também. E eu tenho um cachorro que é, assim, emprestado para mim 3 dias por semana, que eu tomo conta dele, que é um poodle branco, pequenininho, chamado Xandão. Eu vi as fotos, eu achei que era seu, o Xandão. Não, o Xandão não é meu, é só a Lilibet. Qual livro da Agatha você gosta mais? Olha, gente, todo mundo que me faz essa pergunta fica esperando eu falar um dos famosos, e não sobrou nenhum. A Morte no Nilo, Assassinato no Expresso do Oriente, Os 5 Porquinhos, Assassinato de Roger Ackroyd, pensando num desses top, né? E eu vou citar um que pouca gente fala, mas que para mim é o que tem o lado mais sombrio e que, se for bem desenvolvido, dá um filme maravilhoso. Só teve uma adaptação dele, bem cafoninha, mas para mim é Um Crime Adormecido, que é o livro final da Miss Marple, foi publicado em 1976. A Agatha, na biografia, olha a fake news, ela fala que ela escreveu junto com Caio Pano em 1941, mas aí o John Curran, que é um amigo meu inglês pesquisando, falou não. Ela escreveu isso mais para frente, entre 48, 49 ou 50. E eu datei entre 50 e fevereiro de 52 o livro. Entendi. Eu já vejo, né, que você fala nas lives, então eu já sabia, mas interessante para a curiosidade deles. O conto da boneca da modista... A boneca da modista. Meu conto predileto da Agatha, para mim, é mais um conto de terror com final romântico, tá? Aí você vê que não tem nada de terror no final, mas para mim é o melhor conto da Agatha, A Boneca da Modista. Tá não nesse Três Ratos Cegos, tá num outro, acho que é a Poirot e a Arca Espanhola, ou Poirot Sempre Espela, tá num desses 2 livros. Então, esse da boneca da modista, no ano passado, quando a gente fez a entrevista pelo YouTube, uma das professoras desenvolveu uma atividade e os alunos tinham que finalizar ele. Porque quando eu li, eu também fiquei frustrada com o final, achando que ia dar algo assim bem
Mas aí eu fiquei um pouco frustrada. Gente, aquele final é um tapa na cara, né? Só que aí ela fez e eles refizeram, eles reescreveram o final. E teve alguns, assim, muito interessantes. Ah, eu queria ver isso, gente. Nossa, eu preciso te mandar, porque teve alguns, assim, que ficou algo impressionante, sabe? Eu acho que eles se inspiraram muito na Annabelle. Faz o seguinte, manda isso pra mim. Os que for achar bem legal, eu traduzo e mando lá para Inglaterra para o pessoal ver como é que funciona aqui. Ah, eu vou fazer, porque, nossa, eles fizeram com essa Prodani e a professora Isabel desenvolveu as atividades sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A época da Ágata na guerra. Bom, então, o nosso podcast hoje foi muito especial, principalmente para mim, né? Conhecendo ao vivo e a cores o Tito Prats. E eu quero agradecer aos alunos que ajudaram nas perguntas, aos alunos daqui do podcast hoje, que se empenharam bastante. E agradecer ao Tito, muito obrigada por ter vindo à nossa escola. Espero que essa experiência aconteça mais vezes e que tudo de bom, assim, né? Obrigada pelos livros que você trouxe. Foi uma experiência muito boa para nós. Obrigado, Andréia. Chamando a gente vem, a gente é arroz de festa. Só convidar que a gente já vem, só marcar a data que dê tudo certo, a gente vem sem problema. Eu gosto muito de fazer esse tipo de atividade que a gente fez hoje. Eu acho que é uma função do escritor também, além de falar o que ele faz, tentar estimular a juventude a ler, né? E é isso aí, quem quiser me conhecer melhor, nas redes sociais é Tito Prats, do jeito que se escreve, bonitinho, e é isso. Sim, vou divulgar mais ainda, né? Porque eu já divulgo para eles as redes sociais, vou divulgar novamente e espero que você volte. Muito obrigada. Voltarei com certeza e aí trarei revista Mistério Retrô para sorteio. Ah, eu adoro, eles vão gostar muito. Dirijam-se ao portão de desembarque. Queremos agradecer a todos os alunos que participaram do evento, os professores e a escola como um todo. Obrigada.